É isso aí, gente. Mais uma vez aqui estamos para dar início à continuação desse estudo, né? E hoje nós vamos estar falando o que a Bíblia fala, né? A respeito da... Por que morremos, né? Por que morremos? Eu falei muito isso aí no vídeo anterior. No estudo anterior eu comentei muito sobre o porquê nós morremos. Então, Deus não criou o homem para morrer de acordo com a Bíblia. Deus criou Adão para dominar, ser um dominador. Deus colocou Adão para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre todos os répteis. Deus colocou Adão para ser um dominador. Mas, devido ao pecado, à desobediência, o homem entregou esse domínio a Satanás. Fato, lá no deserto, quando Satanás levou Jesus até um alto monte e disse: se prostrares a meus pés e me adorar, darei tudo isto a ti, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Mas quando Deus fez o homem para viver eternamente, um corpo incorruptíveis. A partir do pecado, o homem adquiriu um corpo corruptíveis. Vamos aqui entrar em pequenos detalhes. Eu acho que vou falar mais sobre isso aí um pouquinho à frente. Mas hoje, quando Jesus chegar, ele vai regenerar o homem após o milênio. O homem será regenerado. Estou falando dos viventes, não estou falando daqueles que vão ao encontro de Jesus. Estou falando daqueles que vão permanecer dentro do milênio e daqueles que possivelmente terão direito à vida eterna. Essas pessoas serão regeneradas. Voltará a ter o corpo que Adão tinha. Eu não estou falando dos transformados. Porque na chegada de Jesus, muitos serão transformados. E transformar é transformar uma coisa em outra. E regenerar é voltar a ser como era. Voltar a ser como era. Entenderam? Então Deus não criou o homem para morrer. De acordo com a Bíblia, a morte é uma consequência do pecado humano e do livre-arbítrio que fez o homem errar, né? Por um outro lado, a morte é um livramento. Já imaginou viver eternamente nessa situação pecaminosa? Viver uma vida sem esperança, para que um dia possa ir para o lago de fogo juntamente com Satanás e seus anjos, para ser destruído para todo sempre? Então, a morte foi um alívio. A morte, ela é um presente, ao contrário do que muitos pensam e encaram. A morte é um presente que o homem recebe na sua velhice. Estou falando de morte natural. O homem recebe na sua velhice, após viver muitos anos saudáveis, o homem chega um dia que o cansaço... A Bíblia diz que o que vive até 70, o que passa de 70 até chega aos 80 é cansaço e fadiga. Embora tem muitos chegando 90, 100, até 120 anos, tem muita gente vivendo bastante por aí. Mas quando chegam a certa idade, a maioria, eu não vou falar todos, mas a maioria tem vontade de deixar esse corpo. Tem vontade de partir, né? Para mim já chega, já viveu bastante. Eu sinto que não complica as coisas, né? Então, muitas vezes, a pessoa hoje, quando ele chega aos 60 anos,
aos 65, 70, nos dias que vivemos, ele vai lá para Eclesiastes 12, versículo 1, que diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue aquele dia, do quais você mesmo poderá dizer, eu não tenho mais nele prazer. Pô, a pessoa fica velho, meu filho. Fica velho complica tudo. A pessoa fica velho, a pessoa fica velho, ela não come mais aquilo que quer, já não pode beber mais, não pode passear. Já aquele negócio, você vai num retiro, você não vai jogar uma bola, você não vai... no máximo participa ali de um joguinho de carta, algum joguinho de dominó, bate papo e toma aquele montão de remédio, já não tem mais aquela disposição para viajar, né? É complicado. Então, chega um ponto que o ser humano fala, viu, já cansei. Isso acontece com muitos. Como que eu disse no estudo anterior a este, os humanos foram criados para viver eternamente. A morte foi uma providência provisória. Ou seja, o ser humano morre, ele morreu, daqui a pouco já levanta, ele já ressuscita. Vai ser um piscadinho de olho, ele está ressuscitado. Para ele vai ser muito rápido, muito rápido. Ele dormiu, não tem mais consciência de nada, dormiu há 3.000 anos atrás. Jesus vai chegar e vai ressuscitar ele de boa. Não vai ter mais aquele problema, tá? De ficar esperando, cansado, esperando. Não tem mais isso. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o pecado não surgiu com Adão e Eva, pois ele já existia, ou seja, este ato de desobedecer já vem de mais tempo. Bom, aí existe uma congenitura, né? A gente não sabe, mas provavelmente, segundo a Bíblia, o pecado surgiu lá com Satanás, querendo ser igual a Deus, querendo receber adoração para si, querendo aquilo que ele ofereceu para Eva, ser igual a Deus e receber a adoração que Deus recebe. Então, o pecado vem de muito mais longe, o pecado da ganância, o pecado da soberbia, muitos pecados vêm de muito mais longe, que vem de Satanás, tá bom? Então, quando eles desobedeceram, Adão e Eva, comendo o fruto proibido, o que aconteceu, na verdade, foi a contaminação do homem e a sua entrada na sentença da morte eterna, caso não seja revertida a situação para um corpo incorruptível. O que eu quis dizer aqui? A partir do momento que Adão e Eva comeu o fruto, ele foi contaminado, porque ele desobedeceu. A desobediência, quando Deus disse, não coma, a Eva até citou para a serpente que não devia nem de tocar naquele fruto. Então eles eram conscientes, Deus tinha conscientizado eles. Eles eram conscientes. E ele sabia que não podia comer daquele fruto. E ele comeu e contaminou. A mesma coisa de você ter um carro a gasolina, você colocar óleo diesel. Você sabe que ele não vai funcionar com óleo diesel. Tudo bem que você pode retirar o óleo diesel e colocar a gasolina de volta, mas no caso do homem não, ele foi contaminado. A partir do momento que ele se contaminou com Satanás, com o fruto do pecado, a desobediência, o homem ganhou aí a sentença da morte. Então o homem ganhou um corpo corruptível. A partir de então, ele foi se corrompendo, degenerando.
E viveu, Adão viveu aí ainda 930 anos e chegou o dia que ele precisou deixar esse corpo. Mas a morte foi um presente para ele, é uma coisa provisória que Deus preparou. Então, os que herdarem a vida eterna, eles vão ter um corpo incorruptível novamente. Um corpo igual Deus deu para Adão, para que vivam eternamente na nova terra e no novo céus. Na nova terra, para que viva eternamente na nova terra. Então vamos lembrar que Jesus veio para reverter essa situação. Adão, ele contaminou o homem. E Jesus, através do seu sangue, vem purificar o homem. Então, esse espaço de tempo que nós estamos vivendo aqui, antes da morte, é um espaço de purificação que nós vamos ter através do sangue de Jesus. Se nós cremos em Jesus, Jesus vai purificar nós e vamos ter o direito de ressuscitar depois com Cristo, quando Cristo voltar, tá? Então vamos lembrar que Jesus veio para reverter essa situação e fazer com que o homem se regenere, como está em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Jesus diz que quando ele vier para regenerar tudo, todas as coisas, inclusive o ser humano, quando ele vir para regenerar, para que o homem comece a voltar a ser como era, porque o homem só vai ser regenerado mesmo após o milênio. Só após o milênio que o ser humano vai ganhar um corpo incorruptíveis. Eu não estou falando daqueles que vão ser arrebatados. Os arrebatados serão transformados, terão um corpo muito mais do que incorruptíveis, tá? Porque esses vão reinar com Cristo e serão como os anjos. Serão como os anjos. Veja no meu vídeo anterior que eu expliquei isso. Serão como os anjos. Serão transformados de um corpo humano para um corpo celestial. Um corpo celestial capaz de subir, voar, capaz de atravessar parede, como Jesus fazia, capaz de fazer muita coisa. Já um corpo incorruptível, um corpo regenerado, ele não será um corpo celestial, mas um corpo terreno. Vai existir dois tipos de corpo na vida eterna. Vamos ver uma outra hipótese. Vai haver dois tipos de corpo, conforme eu acabei de falar: os transformados e os regenerados. Os transformados receberão um corpo igual ao dos anjos, e os regenerados receberão um corpo incorruptível, igual tinha Adão antes do pecado. Certo? Então, meus queridos, deixa seu joinha aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E também acione o sininho para não perder o nosso próximo estudo, que nós vamos estar falando aí, no nosso próximo estudo, nós vamos ver 7 situações de morte dentro da Bíblia, tá bom? Dentro da Bíblia nós vamos estar conhecendo essas hipóteses aí.